Vascaíno, fala Vascaína. Vamos para mais um vídeo aí do canal. Saiu aí as notícias, né, de que o Vasco estaria disposto a pagar 4 milhões de dólares pelo Brian Rodrigues, né? A imprensa mexicana, o El Heraldo de Deportes, deu essa informação, né, de que o Vasco da Gama estaria interessado aí na contratação do Brian Rodrigues. Também essa informação tem sido dada por alguns jornalistas brasileiros. Seria uma resposta aos pedidos do Fernando Diniz nas negociações, né, que o Vasco estaria disposto a ir atrás do Brian Rodrigues para o Vasco ter um jogador de alto nível ao lado do Coutinho, já que provavelmente Paia não irá renovar o seu contrato com o Vasco. Então o Brian Rodrigues é a bola da vez, né? Já era, né? Faz algum tempo, em algumas janelas. Se não me engano, desde a janela do ano passado o Vasco já vem monitorando. No início do ano tentou novamente, não conseguiu. E vai tentar de novo nessa janela. Agora, a questão que fica é onde o Vasco vai conseguir essa grana para conseguir tirar o Brian Rodrigues do América do México, né? Eu acho difícil o Vasco ter esse dinheiro, mas a gente torce para que o Vasco consiga, porque é um bom jogador, tá? É um ótimo jogador. Iria ajudar bastante o Vasco nessa temporada. Claro, não pode parar só nesse reforço, né? O Vasco precisa de mais reforços do que além do Brian Rodrigues. Porém, você já pagou a quantia que você pagou pelo Garré, a quantia que você pagou pelo Lloyd, né? A meu ver, você poderia ter investido já no Brian Rodrigues antes, mas o Vasco vai novamente atrás do Brian Rodrigues para tentar, né, tentar trazer esse jogador, que é importante para uma construção de elenco, uma construção de time. A meu ver, ele vem para brigar pela vaga de titular, mas é necessário ver como é que estão as condições de Brian, né? Como é que eu não venho acompanhando o América do México, então eu não sei como é que tá você tá jogando bem, se tá jogando mal. Cabe ao scout do Vasco analisar esse nome, mas é um bom nome pro Vasco deixar esse time mais forte. Aí outras notícias que a gente vem, né? O bacana de ver é o Vasco bem famoso ao redor do mundo, né? Um torcedor vascaíno lá no Egito tava com a camisa do Felipe Coutinho e um egípcio lá ficou maluco, né? Porque ele é fã do Coutinho, né? Desde a época que o Coutinho foi pro Liverpool. Ele ali ficou feliz de ver a camisa do Felipe Coutinho e tudo mais, né? Não devia conhecer muito bem o Vasco, mas o torcedor com certeza fez ali o jabá que a gente sempre preza de fazer, né? Quando alguém não conhece, algum gringo não conhece, ou já ouviu falar e tal, e aí você explica um pouco a história do Vasco, a grandeza do Vasco da Gama. Então, bem legal, né? Porque egípcio, né? Então, o grande jogador egípcio, né? Que é o Salah. E aí você vê o egípcio ficando louco ali com o Felipe Coutinho, né? E a saudade que o torcedor do Liverpool tem, com certeza, daquela época que o Coutinho jogou lá, né? Então, pra mim, foi um dos melhores meias. Na época ele jogava até mais como um ponto esquerda, né? Ele ia mais pra ponta, cortava, né? A famosa jogada dele, cortava pra dentro ali e batia com a direita. Jogou muito bem, assim, pelo Liverpool. É uma pena que a passagem dele foi curta. É um time que eu gosto muito na Europa. Na verdade, é o único time que eu acompanho, fora o Vasco, né? O Liverpool tem um carinho muito grande, desde a época do Gerrard, desde a época do Xabi Alonso, né? Ali em 2000 ali por volta ali de 2004, aquela conquista da Champions. Então, quando o Coutinho foi jogar lá, eu fiquei muito feliz, porque ver um jogador do Vasco pelo Liverpool me deixa muito feliz, né? Então, ainda fazendo o sucesso que ele fez. É bacana ver o Vasco aí reconhecido no mundo, né? E tudo mais. E outro ponto importante de notícia é que o Vasco foi campeão da Copa do Brasil ontem, né? O Vasco no Sub-17 ganhou do Bahia nos pênaltis, né? O Vasco é campeão da Copa do Brasil. E a gente vê, cara, que a base do Vasco ela é muito forte. A base do Vasco, ela sempre respondeu, né? Ela sempre teve títulos, conquistas, coisa que o time principal, infelizmente, não vem conseguindo, né? A gente vende esses garotos aí a preço de banana, né? O Vasco não consegue segurar e não consegue vender, né? É lamentável isso, mas o Vasco é campeão da Copa do Brasil Sub-17. Então, parabéns aos meninos aí, né? Mais uma conquista pra gente, trouxe mais um caneco para São Januário. O Sub-20 ganha título, Sub-17, Sub-15 e infelizmente, né, a gente não consegue ter essas alegrias no time titular, né? Então, parabéns aos meninos, mais uma vez, que eles consigam mais títulos aí no Sub-17, que o Vasco consiga mais títulos nas categorias de base, que a gente consiga sempre estar aí conquistando mais títulos. Por fim, aí nessas notícias curtas aí que eu venho trazer para vocês,
É a frase do Emiliano Dias, né? Que tá repercutindo bastante nas redes sociais, que o Emiliano discorda do Ramon, né? Que o Ramon disse que o Corinthians é maior que o Vasco quando eles chegaram lá. E o Emiliano Dias, em uma entrevista, se não me engano, ao Sport TV ou alguma emissora, ele disse que não concorda, que o Ramon foi mal interpretado. Enfim, o Ramon, ele falou de instituição, cara. Ele não falou sobre, o Corinthians é melhor que o Vasco no CT, é melhor que o Vasco né, em estrutura. Não foi isso. Ele falou em forma de clube. Essa é a verdade. Ramon não foi mal interpretado. Ramon falou merda. Essa é a verdade. Desculpa até o palavrão. Ramon falou besteira, cara. Ramon falou que não devia ter sido dito. Porque não é verdade. Entendeu? O Vasco é um clube, e aí para gerações mais novas precisam entender que o Vasco não é um clube que nasceu na década de 70 e 80, como o Corinthians foi. O Corinthians, né, que a gente diz que nasceu porque o Corinthians começou a ter uma relevância nacional mesmo nessa década. O Vasco já é grande desde 40, cara. O Vasco começa como uma iniciativa de clube grande em 23, quando ele bate o martelo e diz que os jogadores negros deles vão jogar o Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca era o campeonato mais importante do Brasil. A gente não tinha ainda o Campeonato Brasileiro. Então o Campeonato Carioca era responsável por levar o futebol ao Brasil inteiro. As rádios passavam o Campeonato Carioca, não passava o Campeonato Paulista, entendeu? Então assim, o Carioca ele é muito importante. E é por isso também que os times do Rio de Janeiro, eles são muito grandes. Que você vê o cara lá no interior do interior, conhece o Vasco, conhece o Botafogo, conhece o Flamengo, conhece o Fluminense. Então, assim, o futebol paulista, ele veio a ter uma relevância maior com o Pelé, com o Santos de Pelé. Ali o futebol paulista realmente começa a ter uma divulgação maior, começa a crescer. Mas você vê, Corinthians é década de 70, 80. São Paulo também, é recente. São clubes que vieram ter grande sucesso recentemente, cara. Os clubes de maior poderio era, obviamente, o Santos de Pelé, que tinha um timaço, né, um time absurdo, um dos maiores times da história. Era o Santos de Pelé, era o Botafogo do Garrincha, por muitas vezes. E antes disso, você tem o Vasco, da década de 40, que é o primeiro campeão internacional do Brasil. O Vasco tem um sul-americano de 48, que é o primeiro campeão, né, sul-americano. Você tem o Vasco com jogadores na seleção de 50, na seleção de 58. Né? O capitão da seleção brasileira é um jogador do Vasco, que é o Bellini, da primeira Copa, em 58. Então, assim, você tem jogadores do Vasco. Inclusive, assim, o Bellini ele não é muito bem retratado, até mesmo pela torcida do Vasco. O Bellini tem uma importância gigantesca naquele time do Vasco, e principalmente na seleção brasileira. Ele é o capitão da seleção brasileira. Ele levanta a primeira taça do Brasil. E é um jogador do Vasco. Então, assim, muitas vezes a gente não dá nem uma certa importância. Né? Claro que tem um contexto histórico de torcida e tudo mais, mas no Maracanã eu sempre achei estranho a gente não entrar pelo Bellini. Eu sei que tem um contexto histórico, eu sei que a gente entra pela UERJ, a Força Jovem entra por ali e tudo mais, eu entendo tudo isso, até mesmo pela questão do Vasco vir de São Januário. Então o caminho ali propicia mais a entrada por aquele lado do que propriamente pelo Bellini. Mas assim, o Bellini é uma história do Vasco, é um jogador de história do Vasco. Então assim, eu não tô aqui também para mudar, não, o Vasco agora tem que entrar pelo... Não, não é isso, gente, não é isso. Mas a estátua do Bellini tá ali daquele lado. Né? O Bellini, ele é um jogador gigantesco na história do Vasco e é um jogador gigantesco na história do Brasil. Mas ele não é lembrado, Que é normal do Brasil também não lembrar dos grandes jogadores, dos grandes heróis esportivos. Isso é normal, isso eu entendo. Entendeu? Infelizmente é uma cultura que o Brasil tem. A gente só lembra quando o cara morre. Então, assim, o Emiliano, o Ramon, ele vem falar que o Corinthians é maior. Cara, não é. Não é. Ah, mas o Corinthians tem Mundial. Não interessa. O Mundial, ele é um grande título, ele é uma taça. Tudo bem. Ele é. E isso é um marco. Isso é o que gera o Corinthians ser um time grande também. Ele gera o Corinthians um time grande. Mas o Corinthians tinha um Mundial que não tinha Libertadores. Há pouco tempo atrás, o Corinthians não tinha Libertadores da América. E era um time com Mundial. Porque foi convidado no Mundial de Clubes de 2000. Num jogo que, a meu ver, o Vasco mais uma vez foi garfado contra o Corinthians. Mas enfim, não vamos entrar aqui no debate Mundial de 2000. Mas o Vasco foi garfado ali naquele Mundial. Há uma bola em que o Edmundo recebe, ele sai por trás dos zagueiros e ele fica cara a cara com o Dida. Meu irmão, em pênaltis, tudo bem, o Dida é um excelente goleiro. Mas no mano a mano, com bola rolando, eu sou mais o Edmundo. 100%. Sou 1000 vezes mais o Edmundo. Então assim, é preciso a gente pontuar algumas coisas. Então assim, o Corinthians não é maior que o Vasco. Nunca foi e não será. Porque o Vasco é um clube imenso. O Vasco não... A grandeza de um clube, ao meu ver, não é somente questão de títulos. É questão de títulos, é questão de história, é questão de torcida. São 3 pontos que tornam um time gigante. São 3 pontos que tornam um time grande no Brasil. São essas coisas. O Vasco tem torcida, o Vasco tem história e o Vasco tem título. E o Vasco tem muitos títulos.
Muitos mesmo. Ah, mas o retrospecto entre Vasco e Corinthians, o Corinthians tem levado vantagem. Não interessa, cara. História é história. O Vasco fez a sua história, o Corinthians tem a história dele. Tem a sua relevância, tem a sua importância. Mas comparado ao Vasco ter uma importância nacional, internacional, não tem comparação, gente. Não tem comparação. Então assim, o Ramon, ele não é que ele foi mal interpretado. Não, ele falou merda. O Ramon falou merda. Essa é a verdade. Ele falou besteira. Ele não devia ter falado aquilo. E aí o Emiliano veio falar agora que nós, né, nós não pensamos da mesma maneira, somos pais e filhos, né, a gente não pensa igual e tal, somos de opiniões diferentes, eu não tenho que me responsabilizar pela opinião do outro. Mas ele dá essa declaração agora, quando ele sai do Corinthians, ele dá uma declaração que é engraçado, né? Quando eu tô no Corinthians, eu não rebato, não digo nada, fico quieto. Quando eu saio, aí eu falo, não, mano, tava equivocado, não concordo e tudo mais. Tem torcedor que veio. Pra mim, isso é ele querer cavar um pouco a carreira de técnico dele pra ver se ele volta. Como vai estar sem treinador. É uma opção pra ele, claro. Né? Ele tá sem emprego. Ele quer ser treinador, né? O Ramon Dias daqui a pouco vai se aposentar. E ele quer ser treinador de futebol. Justo, sem problema algum. Só que espero que o início da carreira dele não seja no Vasco. Porque veio o torcedor, eu vi nas redes sociais torcedor dizendo que quem comanda o time realmente é ele, não é o Ramon mais. A partir de quando? Quando que a gente tem essa informação? A gente não sabe disso. Tem muito torcedor falando isso. Só que assim, você não sabe. Você não sabe a partir de qual momento é o Emiliano e qual momento é o Ramon. Se a gente for pensar, porque o Emiliano fica mais à frente no campo do que o Ramon. Então o Emiliano é responsável pelo 4-0 em São Januário, que foi inclusive o resultado que demitiu os dois do clube. Entendeu? Se não me engano, foi contra o Criciúma. Cara, é um absurdo o Vasco tomar 4-0 em São Januário para o Criciúma. Me desculpe, assim, eu não gosto de usar a palavra com todo respeito antes, porque normalmente quando a gente usa com todo respeito, vem um desrespeito depois. Então, assim, o Criciúma ele não é um clube que tem que meter 4-0 no Vasco São Januário. Na verdade, nenhum clube deve fazer 4-0, a não ser que venha jogar aqui por uma disputa de um campeonato aí que possam inventar Vasco e Real Madrid. Aí isso é um time aceitável que goleia o Vasco. Né? O Real Madrid, né? um Barcelona, um Liverpool, né? um time grande da Europa, né? Que tem um poder financeiro absurdamente maior que o Vasco. Não o Criciúma. Nenhum clube no Brasil, por mais rico que seja, por maior que seja, tem o direito de meter 4-0 no Vasco São Januário. E o Vasco permitiu que o Criciúma fizesse isso. Com o Ramon Dias. Então, assim, a gente tem que separar um pouco essas coisas. O Emiliano, ele tá nessa de querer virar treinador e tal, separar do pai. Mas, cara, não tem... Não será, espero que não seja no Vasco. Quando ele se gabaritar, quando ele se tornar um técnico mais vencedor e tudo mais, tiver uma linhagem aí, uma duração de trabalho, né, algo realmente que seja positivo, aí tudo bem, ele vem, pode ser um dia treinador do Vasco. Mas a princípio eu prefiro o Fernando Diniz do que ele. Porque o Fernando Diniz pelo menos é campeão da Libertadores, é um cara que a gente sabe como é que joga, é um futebol que me agrada, tá? A forma como o Fernando Diniz é um futebol que me agrada, então, na minha opinião, o Fernando Diniz ele é muito mais técnico do que o Emiliano. Por mais experiência que o Emiliano tenha com o pai, né? O Fernando Diniz ele é muito mais técnico que o Emiliano Dias. Para mim não tem comparação. Então, me diz aí nos comentários o que você acha da declaração do Emiliano e aí o que você espera que o Vasco consiga nessa janela de transferências. Se realmente vai vir o Brian Rodrigues, se não outro nome de jogador que o Vasco possa ir atrás, tá bom? Um forte abraço e sempre Vasco.